Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente a sugestão do tema ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você ouviu falar de um assunto, quer ampliar os seus conhecimentos ou não, você quer ver alguém aqui ao meu lado? Mande a sugestão. Será um grande prazer a equipe da TV Mais ir atrás e procurar aquilo que você quer ver em nosso programa. Hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é escritora, psicóloga, tem uma ampla biografia, Ana Paula Puga. Ana Paula, muito obrigado pela presença em falar de um tema que eu fiquei profundamente seduzido, criando filhos e liderando equipe. Muito obrigado. Obrigada eu, Orlando, pelo convite. É uma alegria estar num programa onde nós já somos telespectadores. Muito obrigado pela audiência, muito bom. Todo mundo lá de Continue. casa. Para falar desse tema que realmente surgiu de uma paixão, porque são dois temas realmente apaixonantes e muito relevantes. A formação da Ana Paula, experiência em diversas esferas da vida pessoal, profissional, familiar, psicóloga pela Universidade Metodista, executivo coach pelo ICI, fez MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e também é professora convidada para o MBA, o BI Internacional na matéria de Técnicas e Apresentação. Diversos artigos publicados e também criadora de um blog que acabou resultando no nome do livro, aliás. Desde já quero mostrar aqui, este é meu, fui presenteado pela Ana Paula, que é exatamente o livro Criando Filhos e Liderando Equipes. Eu não posso fugir. O que é mais difícil, criar filho ou liderar a equipe? Tudo depende do ponto de vista. Politicamente correta ela foi. Pensando que o ponto de vista é uma vista a partir de um ponto, né? Sempre. Se a gente pensar na questão do problema, então um filho teimoso, às vezes é mais fácil um colaborador... Ela tem filhos da mesma idade que o meu, então eu também vou tirar vou absorver experiências aqui. Mas filho é um grande desafio. Muito. E eu percebo porque quanto maior vai atingindo a idade, mais eles vão tomando dimensão da vida, do mundo, começam a exigir mais. Eu fiquei impressionado. Meu filho de 7 anos, já é ele que escolhe a roupa. Não quero essa bermuda. Ontem eu fui trocar ele pra gente almoçar. Não quero essa bermuda. Eu quero outra roupa, não gosto dessa cor. É normal. E aposto que a filha de 5 opina. Não, de 5 é pior. Ou põe o que ela quer ou ela não sai e chora. Né? Além de um fator novo que tem, que é essa geração digital, né? Touch, né? Touch, né? Eles aprendem Sim. na mamadeira, vem o conhecimento. Acho que vem algum microchip chip, na hora, né? Não é possível. Não, criar filhos, a gente faz até uma brincadeira que é que nem jogar videogame. Você passa uma fase, fica feliz, mas esquece que a fase seguinte é sempre pior. É mais difícil ainda. Boa. Assim. Essa eu não conhecia. E você conseguiu conciliar, aliás, eu não tive a oportunidade, fui presenteado com o livro agora, vou ler aí na primeira oportunidade. Mas a vida, a convivência com os filhos te deu um aprendizado em liderar equipe ou o inverso? Liderar equipes, você que tem formação em RH, te deu uma disciplina, um aprendizado de como criar os filhos. O que veio primeiro nessa lógica? Sim, o primeiro papel foi o de liderança. Eu já era profissional quando os filhos chegaram. E é exatamente esse caminho que eu comecei a fazer, isso que inspirou o material. Licença maternidade do primeiro filho, afastada da organização. A gente sai da empresa, mas a empresa não sai da gente. E aí a cabeça na equipe, e os problemas de casa surgindo. E o primeiro papel veio assim como um subsídio fantástico e riquíssimo para a gente conseguir lidar com as situações novas, porque filho não vem com manual de instruções. Descobre na hora que chega. Descobre na hora, né? A gente dorme... Por mais que a mãe ensina, ajuda, mas... A sogra... Vó é para a hora boa, né? Sim, minha mãe que fala, vó é para as melhores horas. As horas que chora, que tem diarreia, que tem cólica, que tem que levar para o hospital, isso é do pai, isso não é do avô. Chorou, devolveu, Chorou, devolve, né? E aí a gente dorme filho ou filha e acorda mãe ou pai. E você tem que descobrir meio na raça como que você lida com algumas situações, ainda que você tenha algumas ajudas, mas não é 24 horas e não pode ser, porque a gente tem que criar maturidade no papel. E a ideia é exatamente essa, né?
se você se tornou pai ou mãe antes de ser líder, o que de bacana você aproveita isso no seu outro papel de liderança e vice-versa. No meu caso, foi o contrário, né? O segundo papel da maternidade e o primeiro como líder. E qual a melhor idade? Como que você busca esse entendimento da hora de usar essas experiências? Porque 1 aninho, 2 aninhos, não compreende, não entende. Quando começa de 3 para cima, acho que começa a entender. Essa é a idade? Tudo começa, na verdade, com o seu relacionamento com o seu parceiro. Ou você com a tua doutrina, quando você ia dar mamadeira, silêncio, agora é hora de tomar mamadeira, não é desse jeito, por favor, cale-se e alimente-se. É assim que você fazia? Já pensou se ele obedecesse? Você imagina se ele A gente até pensa em falar, mas ele não... Isso não está no manual, né? Não tem jeito. Mas a relação, o bacana, Orlando, é a gente já criar uma atmosfera familiar, uma dinâmica familiar para que esse filho, essa filha já chegue e se integre à dinâmica, né? Não o contrário. A dinâmica não pode se adaptar à criança 100%, mas a criança se adaptar à dinâmica que existe. Então, por isso, o seu diálogo com o parceiro nesse momento já é algo que vai acontecer antes do filho entender o papel dele na família, porque realmente isso vem com Mas quando você começa a pôr, não sei se é o melhor termo, impor as disciplinas? Rotina. Rotina. Isso. Desde muito cedo, até com as mamadas. O filho não pode mamar a hora que ele quer, né? Então, se o médico, você sempre tem que ter uma base. Vamos supor um médico, um pediatra, que ele vai te dizer assim, olha, você tem que alimentá-lo de 3 em 3 horas. A criança é faminta e quer mamar de meia em meia hora, né? Não dá. Você seguia a risca de 3 em 3? A risca, né? E no Podia meu caso, ficar chorando? Então, no meu caso foi o contrário, porque ele não queria comer, ele só dormia. Aí você tinha que insistir acordá-lo. 3 Exatamente. Os dois? Né? Os dois. Ela já foi de 3 em 3 horas, era bem comilona. Quem é mais velho, o menino ou a menina? O menino é mais velho. O menino? Menino. É igual em Como casa, o seu, então. exatamente. O A mesma 7, diferença, 7. E a menina tem 5. Exatamente. Então a rotina já começa quando ele chega na sua casa. Como eles chamam? Mateus e Maria Vitória. Mateus e Maria Vitória. E aí a rotina desde sempre, desde sempre. E se a família já tem o hábito de ter uma rotina, é muito mais fácil. Por isso que eu digo, né, se você já tem essa estrutura... A sintonia marido e mulher é fundamental? Fundamental. Um dos capítulos do livro, 2 dos capítulos, fala sobre delegar. A mulher, né, as mulheres que me perdoem, mas realmente isso é uma confissão, tem a tendência de centralizar porque acha que a gente vai entender o bebê melhor do que o pai. Chega uma hora que você escuta das amigas, Ana, não estou aguentando mais, eu estou sobrecarregada. E aí, se a gente for observar essa dinâmica, ela está sobrecarregada porque ela escolhe, né? Não contar com... Isso é até inconsciente. E o marido pode ser um parceiro fantástico nisso. Isso é uma das descobertas que tem em 2 das histórias do livro, de quando eu resolvi delegar algumas funções, o banho, né? Que eu pensava assim, puxa, ele vai afogar, né? Ele vai virar para lavar o bumbum, ele vai afogar a criança, né? Ele não fez o cursinho Até você criar coragem e falar, pode dar criar banho. E delegar, porque senão a gente não dá conta, né? Então o marido é um grande parceiro, como numa empresa. Você tem os seus pares, não tem? Você tem os seus parceiros, você delega, para a gente poder ir agregando todas as funções, porque realmente hoje Quais as semelhanças entre filhos e liderar? O que tem de parecido assim? Eu vou usar um pouquinho do que o Cortella fala pra gente numa obra, num livro dele, que é qual é a sua obra, né? A obra no sentido de o que você constrói, naquilo que você se vê, aquilo pelo qual você é responsável, né? Ter filhos e uma equipe é uma obra, você tem esse papel. Ser pai, ser mãe e ser líder não é só título, a função, né? É descrição de Aliás, cargo. Normalmente os que têm o título não lideram. Exato, né? É pela autoridade, né? E outra não coisa, pelo autoritarismo, né? Exatamente, né? É pelo... Aliás, eu vi aqui rapidamente, eu estava folheando, tem um capítulo aqui que me seduziu, eu adoro essa frase. Não dê ordens, dê exemplos. Isso, não dê ordens, dê exemplos. Exatamente. Achei fantástico, está aqui, ó. Não dê ordens, dê exemplos. Isso, porque essa é a ideia, né? E a outra semelhança é porque como pai, como mãe, como líder, nós temos que ser educadores de pessoas e cuidar, desenvolver, até que essas pessoas, filhos, colaboradores, criem autonomia para fazer as coisas sozinhos. Essa é a ideia. Que eles não dependam da gente para sempre, eternamente, né? A gente não diz isso, os filhos são para o mundo, e que filho você está entregando para esse mundo? Os colaboradores hoje também, né? Ele vai levar o histórico, né? A marca registrada num currículo, numa experiência.
para as outras organizações, para o mercado, para os clientes, para os fornecedores, e que funcionário é esse que você está entregando? Quanto de autonomia você criou e quão bem ele faz aquilo? Você tem o risco, hoje o turnover, agora com a crise econômica, diminuiu um pouco, pelo contrário. Hoje quem está empregado está relutando para se manter e a atividade desta, seja qual for, do varejo, da indústria, mas o turnover em momentos de economia aquecida era muito alto, quer dizer, não tem essa preocupação do patrão falar assim, pô, mas eu vou capacitar tanto esse sujeito, quando ele estiver bom ele vai embora? Algumas organizações, Orlando, estão se preocupando com um novo subsistema de retenção de talentos, porque tem um custo. Né? Pois é, você acredita nesse profissional, investe sim, nele, depois ele vai embora. Sim, né? E não tem contrato que o faça permanecer, né? Não tem salário que faça permanecer. Não tem oferta que o segure. Não, né? Você tem o custo da seleção, você tem o custo do treinamento, né? Você tem o custo do on-the-job que ele vai participar, você tem o custo da integração e aí você perde esse talento, né? Porque você não prestou atenção a alguns sinais que ele podia dar enquanto colaborador que você estava perdendo, né? Isso é importante. Se a organização não fizer a diferença na vida do funcionário, alguém vai fazer. Então o desafio é saber seduzir este profissional. Claro, né? O encantamento do cliente. Antes de você encantar o seu cliente externo, encante o interno, que são seus colaboradores. Mas e quando o desafio é na questão da remuneração? Você pode ser um grande líder, amável, adorável, mas o sujeito chega e pumba, cobra oferta. A remuneração é um dos fatores. A gente diz mais importante? Não. Existem pesquisas que falam que o reconhecimento, tem um capítulo no livro que diz reconhecimento, o poder dos fogos de artifícios. Exatamente porque o colaborador precisa entender qual é o papel dele na obra, qual é o significado do trabalho dele na organização, né? Agora, se o que motiva o colaborador é dinheiro, então se a gente pensar na pirâmide de Maslow, ele está na base da pirâmide, né, onde as necessidades básicas precisam ser supridas, de repente ele vai precisar realmente de uma remuneração mais alta. Se não há negociação... Mas o reconhecimento é papel muito importante nessa relação. Primordial. Exatamente para isso, para ele entender, eu não trabalho só nessa prensa, eu não estampo só peças, né? Não, eu construo um carro, né? Esse carro que você está dirigindo muito mais do que a né? atuação pontual. Que o trabalho dele... Ele é uma engrenagem dentro desse sistema. O trabalho dele não tem um fim nele mesmo, é um meio para alguma coisa. Se o colaborador entende isso, ele leva isso para a família. Se a família está conquistada, ele pensa duas vezes antes de vai pedir a conta. Vai contrariá-lo numa aventura de trocar de empresa? De trocar o certo pelo duvidoso, né? E sempre isso entendendo o contexto. Hoje, então, nem se fale. Eu estou entrevistando Ana Paula Pulga, que lança na próxima segunda-feira, agora, dia 17, no Espaço Conar, lá no Hotel Transamérica, o livro Criando Filhos, Liderando Equipes. É isso? É lá no Conar? No Espaço Transamérica. No Espaço Transamérica, isso. A partir de que horas? A partir das 15 horas, eu estarei no stand da Quality Mark. Autografando, batendo um papo, tirando dúvidas. O pessoal tem dúvidas sobre coaching, faço ou não faço? Treinamento de motivação é ou não é a ideia? O que é mais fácil? Liderar filhos? E logo os livros estarão nas bancas também, nas livrarias principalmente. E eu estou curioso, estou ansioso, porque eu gosto de ler e também quero saber o que tem aqui. Da onde veio a inspiração? Você sempre teve o desejo de escrever um livro? Sempre. Sempre? Era um sonho escrever um livro? Igual ter filho. Dizem que para ser completo a gente tem que vir ao mundo, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, é isso? Falta plantar árvore. Mas essa não é difícil, não? Não, hoje em dia tá O livro acho que é mais difícil. Era um sonho? Era um sonho, né? Porque é o primeiro livro da Ana Paula Pulga. É o primeiro, já tem alguns outros materiais no forno. A editora é a Quality Mark? Quality Mark, isso. Quality Mark. Muito bom. Bem bacana, tem vários títulos de administração, recursos humanos, gestão. Ana Paula, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você vai continuar com a gente nessa entrevista gostosa com a psicóloga e escritora Ana Paula Pulga. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe a psicóloga, escritora
Ana Paula Puga. Primeiro bloco, nós tivemos a oportunidade de apresentar o livro que estará sendo lançado no próximo dia 17, segunda-feira, no Espaço Transamérica, lá no CONAR, livro aqui Criando Filhos, Liderando Equipes. Falamos bastante de um pouco do que tem aqui dentro. Agora, mais do que nunca, o desafio de liderar equipes em um momento e que eu tenho até evitado em falar o termo crise, parece que quanto mais você fala, mais crise você gera, né? Parece que é um contágio negativo, mas é uma dura realidade. Aqui no Grande ABC, as demissões estão ocorrendo em massas em todo o segmento, principalmente a indústria automobilística, a indústria de autopeças. Qual o papel do líder neste momento, Ana Paula? Qual é o grande desafio? Olha, Orlando, nesse momento, o livro ele traz capítulos que são competências, é o que a gente chama de competências transversais. E esse momento, mais do que nunca, como você colocou, é o momento do líder apresentar sua capacidade de adaptabilidade. Então, a crise pode ser uma grande oportunidade de você puxar um freio de mão, de você plantar alguma coisa para colher no futuro, para você praticar comunicação mais aberta e clara com seus colaboradores. Mas você está me fazendo lembrar uma máxima aqui de que toda vez que tiver alguém chorando, vai ter alguém vendendo lenço e faturando. Não é bem essa a regra. A realidade hoje está muito mais... Sim, né? Tá muito difícil a gente perceber que as pessoas, né? Eu não estou percebendo nenhum líder muito feliz com essa situação. O que eu tenho percebido muito, inclusive nos processos de coaching que a gente está fazendo muito, isso está bacana, está fazendo muito porque os líderes precisam desse suporte para desenvolver as competências específicas deste contexto, é exatamente essa conversa. Ana, a gente tem sentido os colaboradores muito próximos a nós. A nossa organização. Eles estão flexíveis, a gente está conseguindo conversar, os momentos de refeitório, de grêmio, está sendo utilizado e muito bem visto por parte do colaborador, porque está todo mundo no mesmo barco, não, Orlando? Não é Você acha só que o falta colaborador? um pouco de audácia? Uma das medidas agora, inclusive boa, mas tem muita reclamação, que é a flexibilização da questão da remuneração. Você continua trabalhando, mas aceita, tal. Tem reclamado que o acordo, até você conseguir pôr isso em prática, é muito difícil. Medidas como essa podem ser paliativas para poder superar esse momento difícil? Todas as medidas, neste momento, né, antes de mais nada, todo o planejamento, a gente falava disso antes de começar, o planejamento de todas as ações, de alguma demissão, de um plano de demissão voluntária, você precisa fazer, assim, muito, sempre que possível, com a parceria dos colaboradores. É um momento, por exemplo, eu estou vendo organizações criarem um comitê, explicar o que significa essa remuneração flexível, variável, uma negociação de pagamento para os colaboradores, porque muitas vezes eles podem resistir porque não entendem o que significa. Então, essa conversa, essa proximidade e analisar os prós e os contras para a organização, né? Então, a gente tem do lado da organização e do lado do colaborador, o que vai ao encontro de ambos, sempre de alguma medida, Orlando, nunca tomar só pensando de um lado. Qual o segredo para ter o diagnóstico de quem é um líder? Eu, proprietário de uma empresa pequena, como eu faço para identificar? São as atitudes, dar a liberdade para essa pessoa mostrar a capacidade? Qual a técnica para falar, esse aqui é quem eu tenho que acreditar para ser o meu líder? Você falou uma palavra importantíssima e chave, atitude. Quando a gente pensa em competência, a estrutura da competência o que é? É você saber fazer e você querer fazer. Você pode saber muito sobre alguma área, só que você nunca foi convidado a liderar aquela ação, aquela área, né? E você não quer. Tem muitos aquela casos... história de tirar alguém do marketing e pôr no comercial? Dá uma guinada? Sim, ou tirar a pessoa de um backstage ali do comercial, que ele só faz, e colocar, exatamente, colocar à frente de vendas, ele não quer. E aí você perde um bom técnico e ganha um péssimo líder, né? A gente tem algumas ferramentas de diagnóstico também para você perceber o quanto de potencial, isso é importante, é como um carro, né? Vai de 0 a 100. Conhecer a organização como um todo hoje é quase que uma obrigação?
Com certeza. da produção a todos os departamentos. O bom líder tem a obrigação de conhecer a verticalização, todo o processo de uma empresa. Total, né? O que a gente chama da competência de Entender para visão holística. compreender. Total, visão holística, estratégia, né? Quando a gente fala do líder estratégico, da área estratégica, das ações estratégicas, é a gente perceber o impacto da minha ação, da minha área, da minha liderança num todo, né? Você tem sempre uma meta global. Se você não sabe a meta global, você não consegue definir a sua meta estratégica da sua área. Pela tua experiência, os bons pais são sempre bons líderes ou os bons líderes são sempre bons pais? Ou não existe nenhuma correlação? Existe. Existe? Né? A experiência de vida mostrou isso ao longo dos anos, das ações, quer dizer, aquele sujeito que é afetivo, é bom pai. Normalmente ele é bom líder ou não? Tem uma relação totalmente distante uma coisa da outra. Se a gente pensar em termos de competências transversais, que são aquelas realmente que passam por diferentes contextos e que você toma consciência disso, Orlando, você consegue ser bom em ambos papéis, né? E aí a gente na falava teoria disso. é fácil Tá, falar, mas na prática não claro, é. não É aquela é. coisa de você ter que se dedicar muito à empresa, ao trabalho. Hoje as empresas exigem cada vez mais, você chega aos 60 anos tendo que estudar, fazer mais uma pós, e muitas vezes a família acaba sendo preterida. Sim. É aí que eu quero chegar. Qual o segredo para conciliar isso? E assim, a regra é essa, o bom pai é sempre um bom líder? Sabe qual é um segredo bacana? De você perceber se as prioridades que você está definindo, né? Vamos pensar em mim. Se as prioridades que eu tenho definido hoje, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou profissional, como elas estão impactando em termos de sentimento. Então, eu estou me sentindo muito bem, estou super feliz, estou satisfeita, mas se eu fizer essa mesma pergunta, de repente, para os meus filhos, ou se eu me preocupar em observar quão felizes eles também estão frente às minhas decisões, aí eu vou ter um termômetro de que se eu estou realmente priorizando direitinho, né? Se eu estou priorizando de maneira a que todo mundo experimente de um sentimento positivo. Porque se só eu estou experimentando, é egoísmo, né? Não estou dizendo que a gente tem que deixar, por exemplo, de definir as prioridades pensando... então você está dizendo que não é, a mulher não pode trabalhar fora, porque se perguntar para o filho, ele vai querer você 100%. Não, não. Eu estou dizendo que se quando eu defino que eu vou trabalhar fora e eu vou ficar com ele só à noite, isso é bem comunicado para ele. Eu tomo a decisão com segurança e ele entende o para que mamãe trabalha fora. Ele precisa compreender também. Isso. É o envolver a família nessa dinâmica, assim como a gente envolve os colaboradores nessa dinâmica. Dá para citar 1, 2, 3 exemplos de como ser bom pai e bom líder? Dá. Aquela regrinha básica. Tem muita coisa que fala assim, se você seguir essa disciplina, dificilmente você vai errar. Você pode aperfeiçoar muito mais, mas tem 3 coisas que são elementares. Me dá 3 exemplos. Dou. Primeiro a gente tem que pensar no propósito do nosso papel. Para que eu desejei me tornar pai? Vamos pensar numa chegada de um filho planejado. Para quê? Qual era a minha paixão? O que brilhava o meu olho? O que eu esperava? Do mesmo jeito na liderança. Qual é o meu propósito? E quando eu digo propósito, Orlando, eu digo assim, para que eu sou pai? Para que me tornei pai? Para que me tornei líder de uma equipe? Quer dizer, não pode ser uma coisa, uma obsessão pela simples obsessão de liderar, ou simplesmente ser pai porque a vida disse que eu teria que ser pai, estou seguindo o mandamento de reproduzir, não é por isso, tem que ter propósito. Exatamente, você tem que ter um ponto A, um ponto B, onde quero chegar, o propósito, o que significa aquilo para você. Tem que ter um significado. Aquilo que não tem significado não cria raiz na gente, né? Eu não entendo o que eu estou fazendo com aquilo. Some com o tempo, né? O que era para ser satisfatório perde o prazer. Exatamente. O filho vai se tornar um fardo, tirou minha liberdade, eu podia dormir até a hora que eu queria, eu tenho que sair, não precisava levar para minha sogra, para minha mãe e tal. E na liderança? E na liderança a mesma coisa. Mesmo problema. Que se torna um fardo. Eu fui pegar, eu podia estar saindo, passando o meu cartão às 7, 5 da tarde. Hoje eu tenho que trabalhar até às 10, acordar mais cedo. Levar trabalho para casa. Exatamente. Então, o ideal é estar preparado para aquilo que você se propõe. Exato. Né? Eu sempre me questionar constantemente qual é o meu propósito naquela função. Depois, tive um problema?
Tenho um problema, eu tenho que encarar esse problema, né? Pensar quando você já teve um problema parecido com aquele e buscar na sua própria caixa de ferramentas a competência que você usa ou como você já resolveu esse problema no passado. A solução não está fora, está dentro de você. Então, assim, quando é que eu já me vi nessa situação, em casa, com a família ou no trabalho, e que eu já consegui resolver? E como é que eu resolvi? Como que eu resolvo agora? Né? E o terceiro... Soluções para as crises. Soluções para as crises, exatamente. Não se mergulhar nela, mas se dedicar a achar o antídoto e resolver o problema. Não postergue ele. Não empurra com a barriga, né? A gente fala isso, Dito se mudar popular. de fase, vai piorar? Vai ficando cada dia mais forte. Isso. E aí, uma terceira dica parece clichê, talvez não deixe de ser, mas é a humildade. A gente se perguntar constantemente se eu estou sendo o melhor pai para os meus filhos que eu poderia ser hoje, se eu estou sendo a melhor mãe que eu poderia ser hoje, se eu estou sendo o melhor líder para os meus funcionários que eu poderia ser hoje, né? E me perguntar qual é o meu papel nisso. Eu tive filhos para eu ser feliz ou para fazer pessoas felizes? Ou para fazer eles serem felizes, né? A minha paternidade é um fim ou é um meio para eu criar pessoas para serem felizes, para serem autônomas? A minha liderança é um fim ou é um meio para eu desenvolver colaboradores, para eu desenvolver novas competências, para eu multiplicar aquilo que eu acredito, né? Então, a terceira dica é humildade. Então, a primeira é encontre sempre seu propósito. A segunda, resolva conflitos e situações, problemas, da mesma forma como um dia você já resolveu, busca na sua memória. Perfeito. E o terceiro, humildade para sempre se perguntar, perto de mim as pessoas estão tão felizes quanto elas poderiam estar? A Ana Paula, além de escritora, psicóloga, também é palestrante. Você pode contratar a palestra dela na área de RH. Aliás, quem está acompanhando o programa desde o início, viu aí o conhecimento, o aprendizado e o que ela pode levar, transformar e melhorar a sua equipe, o seu negócio, a sua empresa. Seguramente a palestra é mais ampla, uma hora e meia. Hoje a gente está fazendo em 60 minutos, abre para perguntas, né? O programa, infelizmente, são apenas 30, então eu gostaria de poder transmitir uma palestra ao todo. Mas se eu chego para você hoje, Ana Paula, qual o motivo que eu te levaria para ser palestrante na minha empresa? A gente precisa pensar na criação de filhos, na liderança de equipes, como papéis de educadores. E a educação hoje é um tema super relevante, né? É nisso que a gente tem que pensar. O contexto pede seres humanos mais bem educados. E a gente está na liderança de famílias e de organizações. A motivação ainda é muito carente nas organizações? Muito, né? A descoberta dos fatores que motivam o colaborador, o líder, que motivam o pai, ainda é um desafio. Ainda é? Ainda é, né? Você é muito mais cobra do que elogia. Muito mais. E aí eu quero motivar sem entender o propósito. Aí você acha que está motivando e não está atingindo o objetivo. Não está. A gente só está olhando para um sintoma, a gente não está olhando para a causa. Esse é o Via problema. de regra, quando você vai fazer essa apresentação, você também quer conhecer a essência para quem você vai falar? Totalmente. Todas as palestras, a gente sempre privilegia a etapa de briefing. Eu sempre digo isso para o meu cliente, pode me briefar, me alimenta da realidade. Não é uma coisa única, não é uma palestra pronta, encomendada, que você sempre faz. Nunca, né? Ela se molda a realidade para quem você vai falar. Nós falamos, por exemplo, de criar filhos, liderar equipes para um grupo de professores, aí nós incluímos para lecionar para alunos, e que é fantástico. Então, o briefing é uma dica até para os colegas palestrantes, privilegiem essa etapa. Tá aí uma boa oportunidade. Quem quiser contratar a Ana Paula Puga, tem o telefone do escritório, a consultoria, qual é o nome dela? Actus Solutions. Actus Solutions. Você vai levar a Ana Paula Puga e outros profissionais que também estão à disposição, sempre muito importante. Não é só pela oportunidade e pelo difícil momento que atravessa o nosso país, mas a motivação, estar melhorando, estar aperfeiçoando e principalmente motivando a sua equipe é sempre uma boa oportunidade e nunca estará fora de moda. Com certeza, né? Certamente.
Ana Paula, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo acabou. Mais uma vez quero agradecer a sua participação. Agradeço eu, Orlando. Sucesso. Um beijo na família, um beijo a todos. E eu espero vocês lá, dia 17, próxima segunda-feira, no estande da Quality Mark e no Conar. É isso aí. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.